Saudos irmãos, com a paz do Senhor, para você que está ainda neste momento nos assistindo, é motivo de alegria nós estarmos mais uma vez aqui com os irmãos. Eu sinto muita alegria em saber que existem pessoas que estão dispostas a colocar um pedaço do seu tempo à disposição do Pai para estar ouvindo, para estar adorando, para estar engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que nunca será em vão. Esse tempo que nós colocamos aos pés do Senhor, ele nunca sai vazio. Então, irmãos, não se desespere, poxa, eu tenho várias coisas, não dá para assistir, não dá para fazer. Irmãos, assista. Não é somente eu, não é a nossa igreja, Às vezes as pessoas, nossa igreja, não. Coloque-se na presença do Pai. É isso que Ele quer, colocar você na presença dEle, te colocar juntamente com Ele. E esse momento aqui é um momento de união, onde nós estamos irmãos em Cristo, se unindo para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. Então vamos falar um pouco. Eu tenho preparado aqui uma mensagem e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que se encontra em um texto que se encontra em Salmos, capítulo 104. Versículo 13. Versículo 13 ao versículo 16 diz assim: do céu tu envias chuvas para os montes, e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado, e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá força. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Irmãos, eu gostaria de ler também mais um versículo que se encontra em Mateus, antes de nós começarmos, para vocês entenderem um pouco da mensagem. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olha aqui que Paulo vai falar para nossas vidas. 6:26. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem e nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, preste atenção aqui, o Pai de vocês, nosso Pai, irmãos, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Irmãos, eu quando estava preparando essa mensagem, Deus falou fortemente em meu coração, porque nós estamos passando por um período hoje onde existe uma pandemia que está assolando o mundo inteiro. Eu estava vendo que foi a única vez, irmãos, no mundo inteiro que houve-se uma pausa que o mundo inteiro parou. Todo mundo, o mundo inteiro foram para suas casas. Pararam. E você lembrar
de confiar no Senhor em meio a essas tribulações, talvez para alguns seja fácil. Talvez para mim, por exemplo, seja fácil. Não aconteceu nada comigo, não fiquei doente, eu não fiquei com nenhuma coronavírus, não fiquei com nada. Graças a Deus, ninguém da minha família ficou. Talvez para mim é fácil eu falar, Marcos, eu estou confiando, eu confio também. Eu confio em Deus. Mas será que uma pessoa que perdeu seu pai, que perdeu sua mãe, que perdeu seu filho, hoje está ouvindo essa palavra e deve estar se perguntando, meu Deus, eu confiei tanto no Senhor e o Senhor levou a minha mãe, levou o meu filho, levou a minha riqueza, levou o meu patrimônio. Às vezes perderam casas, teve pessoas que perderam casas, perderam carros, perderam bens, perderam empresas. Às vezes existem pessoas que estão se perguntando nesse momento, meu Deus, será que valeu a pena a minha confiança em Deus? Se eu perdi tudo, se eu perdi o que eu tenho, se eu perdi uma família. Mas irmãos, presta atenção aqui, nessa palavra a gente vai falar um pouco sobre a confiança no Altíssimo. Depois dessa palavra, eu tenho certeza que você vai falar, eu confio e eu vou confiar. Eu vou colocar a minha vida no altar para confiar no Pai, independente de qualquer situação. Eu confio no Senhor. Depois dessa mensagem você vai entender. Sabe por quê? A gente vai falar um pouquinho. Quem é Deus? Porque para a gente confiar, a gente tem que saber quem é Deus. Às vezes a gente fala tanto, Deus, né, onipresente, onisciente, mas quem é Deus? Eu coloquei aqui uma frase bem pequena que meio que abrange tudo, que diz assim: Deus é o ser supremo, criador de todo o universo. Nossa, só nesse pequeno começo já acabou. Ele criou tudo, todas as coisas que existem. Ah, mas não, quem inventou o celular foi o homem, né? Às vezes a pessoa... Mas quem deu a inteligência ao homem? Quem deu a matéria-prima do celular ao homem? Foi Deus. Tudo Ele criou. O universo inteiro está na palma das suas mãos, porque Ele é o Criador. Aí vai continuar. Ele não tem princípio nem fim. Ele é infinito. Ele é eterno. Não existe um começo para o nosso Deus. Deus, Ele é único. É complexo de se entender, mas Ele é único. Ele é um ser que não tem início e nunca terá fim. Sabe todas as coisas e tem poder para fazer tudo. Que maravilhoso, irmãos. Agora eu pergunto a você, como eu confio num Deus que sabe todas as coisas e tem poder para fazer tudo, todas as coisas? É exatamente isso. Deus, Ele tem poder para fazer tudo. E essa é uma dos começos para que nós venhamos começar a confiar no Senhor. E diz assim, Deus é Espírito, não tem limitações físicas. Cadê Deus? Deus é Espírito, Deus está em todos os lugares. Ah, então eu não posso me distanciar do Pai, eu não posso distanciar de Deus. Fisicamente, ou melhor, aqui não. Tem como você recusar, mas distanciar, Ele está em todos os lugares. Não tem como nós nos escondermos, não tem como nós tentarmos correr do nosso Deus, ou fazer coisas com a nossa cabeça, porque Ele está em todos os lugares. E vai continuar assim, Deus é poderoso, Deus vê tudo e sabe tudo, Deus é perfeito, Deus é amor. Deus é perfeito, Deus sabe tudo, Deus é amor. Meu Deus, é tão difícil colocar confiança no Pai, num Deus, esse Deus? Colocar confiança nesse Deus é difícil?
Algumas pessoas talvez podem falar, Marcos, eu acho que ainda é, porque quando toca minha família, quando toca meus bens, quando toca os meus filhos, é difícil, Marcos. Mas aí eu te falo, Deus está no controle de tudo. Às vezes é difícil para você confiar, é difícil você colocar a sua vida no altar, é difícil você colocar as suas tribulações, as suas assolações no altar e confiar no Pai, porque você não crê que Ele controla tudo. E você se baseia somente no que você vê. Eu achei interessante que quando eu estava lendo a história de José, ele foi vendido como escravo, ele foi preso, teve vários problemas, né? A gente vai ver que as dificuldades realmente vieram ao encontro dele, e foram muitas, e não foram por meses ou dias, mas foram anos, irmãos, anos. José se manteve firme. A todo instante José estava fiel ao Senhor, estava crendo, confiando que o mais o Senhor tinha para ele, que o melhor Deus tinha para ele, que o propósito de Deus era maior do que qualquer situação que ele estivesse passando naquele momento. Por isso eu pergunto, às vezes as pessoas perguntam, por que o casamento do meu amigo está com problema? Por que Deus permite certas dificuldades em nosso caminho? Um Deus que controla tudo não poderia impedi-las? Ele poderia e pode, se Ele quiser. Mas a gente falou que Ele é o quê? Um Deus supremo criador. A gente falou que é o quê? É um Deus que sabe todas as coisas. A gente falou o quê? Que Ele é um Deus amor. Ele é um Deus perfeito. Então, se Ele quiser, Ele pode e Ele vai. Mas sabe quando que Ele não vai fazer? Quando o propósito que Ele tem é maior do que a situação que você está passando. Ah, mas perdeu um filho? Meu Deus, eu estava lendo um livro que me chamou a atenção daquele cantor. Mãe, é quatro filhas. 4 filhas. O autor do hino Aflição e Paz. Como é que é o hino? Deixe. Sou feliz com Jesus. Esse hino, irmãos, o autor desse hino, ele estava indo para a Inglaterra, ou melhor, ele era um rapaz, um advogado bem sucedido, tinha uma condição financeira espetacular, né? Tinha dinheiro, principalmente naquela época, né? Para você mandar seus filhos, 4 filhos e uma esposa para viajar para a Europa, para lazer, para passeio, quer dizer que ele tinha uma condição boa. E foi exatamente isso que ele fez. Ele era advogado, mandou a sua esposa e os seus filhos, 4 filhas, para a Europa de barco, naquela época ainda não tinha avião. E ele ficou resolvendo os problemas que tinha, e logo em seguida ele ia ir para encontrar com a sua família, para dar um passeio, né, para dar aquela parecida. Mas no meio do caminho, uma embarcação foi e colidiu com a que eles estavam, que a esposa dele e os seus filhos estavam, e somente a esposa dele sobreviveu. 4 filhos morreram, faleceram. E quatro filhos faleceram. Somente a sua esposa mandou
um telegrama naquela época, não existia ainda telefone, não existia ainda certas coisas, e mandou um telegrama: somente eu sobrevivi. Imagina você com a sua vida estabilizada, trabalhando, cheio de afazeres, e você recebe uma mensagem desse nível da sua esposa, que foi para o outro lado do mundo. Eles estavam em Chicago, nos Estados Unidos, foram lá, aqui para a Inglaterra eles vieram, do outro lado do mundo, e você receber a mensagem: somente eu sobrevivi. Somente isso, só isso, não tinha mais nada. Aí ele foi procurar, conversar, aí descobriu que os 4 filhos tinham falecido. Naquele momento, talvez pessoas poderiam falar: meu Deus, que Deus é esse que eu confio, que eu faço, que eu entreguei a minha vida, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, e Deus deixar que 4 dos meus filhos venham a padecer. Irmãos, eu venho te falar que a nossa vida é uma jornada que tem começo, meio e fim. Assim como um tapete, eu estava vendo essa analogia de um tapete pérsia, aqueles tapetes que é todo desenhado, ele é entrelaçado, umas linhas vão entrelaçando uma na outra. Ele pode custar até 15 mil reais, um tapete daquele, dependendo do tamanho, dependendo da qualidade. Até 15 mil reais, para você ver que não é um tapete qualquer, é um tapete bem bonito. Mas eu te falo, o operário que está ali traçando, o que ele vê não é um tapete de 15 mil reais. O que ele vê não é um desenho bonito, é somente uma linha em cima da outra. Não sei quem já fez crochê, mas vai ver que é uma linha em cima da outra. Só no fim que ele vai olhar para trás, dar um passo para trás, ele vai olhar aquele tapete e vai falar: nossa, que coisa linda, que coisa linda esse tapete. É por isso que custa 15 mil reais. Meu Deus, é um tapete que chega a você suspirar, falar: meu Deus, uau. Mas o operário que está ali de frente, naquele momento, ele não vê esse tapete acabado. Ele vê somente uma linha em cima da outra. Assim é a minha vida e é a sua vida. O que nós vemos não é o fim. O que nós vemos é o presente. O que nós vemos é a situação que nós estamos passando hoje. O que nós vemos é o que os nossos olhos humanos conseguem ver, conseguem atingir. Mas o nosso Deus, o nosso Pai, que está no céu, Ele consegue ver do alto a sua vida por inteiro. Deus consegue ver a sua vida por inteiro. Ele sabe o que você deve fazer, quando você deve fazer, a hora que você deve fazer. Ele sabe e Ele está querendo te controlar, mas basta você dar acesso. O nosso Deus não é um Deus que bate, que estopora, que faz e não, eu vou fazer e vou isso, vou aquilo. Não, Deus é um Deus com classe, aquela que bate na porta e espera a pessoa abrir. É um Deus que bate. Marcos, você está aí? Ah, Senhor, agora eu estou meio ocupado. Tá ok, Marcos, eu vou voltar mais tarde. E vai. Depois volta. Marcos, você está aí? Ah, não, meu Senhor, eu tô agora com uma namorada nova e tá muito cansado, estou muito atarefado e tal. Tá bom, eu vou voltar mais tarde. Aí volta mais tarde, bate. Marcos, não, Senhor, agora eu tô com 2, 3 trabalhos aqui, não dá. Deus vai lá, vai embora. Deus é um Deus assim, irmãos, educado. É um Deus que não vai arreganhar a porta, fazer e acontecer, não. Deus é um Deus de amor. A gente falou no começo, é um Deus de amor. Mas voltando à história daquele irmão, ele vai
às pressas, pega uma embarcação, vai para a Inglaterra para encontrar sua esposa, que creio eu que estava com medo de voltar, né? Depois daquilo tudo que aconteceu, e ele saiu e foi. No caminho que ele estava passando, que a esposa deve ter comentado, né? Foi na altura mais ou menos tal. Naquele momento, Deus deu uma inspiração de um hino para ele. E o hino é fantástico. Ele fala sobre ser feliz. Ser feliz com Jesus. Sempre ser feliz com Jesus. Você imagina agora, na situação em que aquele irmão estava, onde tinha perdido 4 filhos, escreveu um hino: sou feliz com Jesus. Sabe o que quer dizer isso? É confiança. É você ver a sua situação naquele momento e falar: eu confio no meu Deus, independente da situação. Meu Deus, eu não estou dizendo aqui que aquele irmão não ficou triste por causa dos seus filhos, ou que era um pai, né, que não gostava dos seus filhos, ou que não estava nem aí. Não, eu acredito que ele deve ter ficado arrasado, mas a confiança dele não estava aqui na terra. A confiança dele não estava em pessoas. A confiança dele não estava na situação, a confiança dele não estava nos bens materiais dele, mas estava naquele que sabe o hoje, que sabe o amanhã e que sabe tudo em sua vida. E é um Deus que sabe tudo, tudo, irmãos. Não é uma parte ou algo assim, mas é tudo em sua vida. É esse Deus que sabe todas as coisas, que hoje está à porta e bate. E está esperando você. E continuando, irmãos, a história que me chamou muita atenção, que ele perdeu seus filhos, que ele foi lá buscar a sua esposa, fez um hino espetacular, mas o propósito que Deus tinha na vida dele era salvar almas, era ajudar pessoas, era libertar pessoas do pecado, era transformar vidas. O propósito que Deus tinha na vida dele era maior do que todas as coisas. Passou-se um tempo, aquele casal foi para Jerusalém para começar um trabalho, e me chamou a atenção que foi bem na época da Primeira Guerra Mundial. Não sei quem sabe ou quem tem uma noção de guerra, mas é o que? Destruição atrás de destruição. E Deus mandou aquela pessoa, tirou ele lá do Chicago, da família que ele tinha, dos bens que ele tinha como advogado, juntou um grupo de pessoas e foi lá para Jerusalém, lá no foco da Primeira Guerra Mundial, né, perto ali nas proximidades. E ele começou um trabalho evangelizando. Ele começou um trabalho nos hospitais, dando suporte nos hospitais. Ele começou um trabalho dando suporte a comunidades carentes. Ele começou dando suporte a comunidades que estavam sendo assoladas pela guerra. Ele começou ali a ajudar a caridade. E com isso, ele ajudou milhões de pessoas. E sabe por que eu falei milhões e não milhares? Porque às vezes a gente vai, pô, mas ele só foi lá e, né, fez alguma coisa lá. Mas por que o Marcos falou milhões? Talvez até bilhões. Porque o hino que ele fez, até hoje, pessoas ouvem esse hino e tem a sua vida transformada. Tem a sua vida mexida, tem a sua vida feita diferente, mudada, tudo por causa de um hino. Então ele ajudou milhares de pessoas naquela época, naquele lugar, ele em si com a sua esposa. E tem uma notícia boa também, Deus deu para ele 3 filhos.
3 filhos Deus deu para ele. E foram filhos que ajudaram na sua caminhada. Foram filhos que continuaram o seu propósito. Então, Deus, Ele tem um propósito para cada vida. Ele tem um propósito para a sua vida. Então, confie no Senhor, porque hoje nós estamos falando da vida desse rapaz. A gente hoje está falando da vida de um autor de um hino que alcançou milhares de pessoas, transformando, mudando. Hoje a gente vai ver que o propósito que Deus tinha na vida dele era maior do que ele tinha em sua mente. Porque melhor do que fazer tudo aqui na terra é o que nós fazemos para Deus, é o que nós fazemos pelo reino. Em Romanos 8:18 vai dizer assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Tudo que nós sofremos, tudo que nós passamos nessa terra, todas as aflições que nós passamos, é porque nós ainda estamos na trigonometria, ainda estamos ali, fazendo ainda o tapete. Nós ainda estamos no meio ainda. Nós estamos com uma visão limitada. Nós estamos com uma visão do meio, do trabalho. Mas o Senhor, esse Deus que eu falei, Ele já está com a visão ilimitada. Ele já está com a visão expandida. Ele já consegue ver o hoje, o Marcos hoje e o Marcos daqui a 20 anos. Deus já consegue ver você hoje, na situação que você está vivendo hoje, e já consegue te ver daqui a 20 anos. E Deus fala nessa tarde para você confiar nele, entregar a sua vida para ele, porque o que ele tem para a sua vida é maior do que todas as coisas que você possa imaginar. O que Ele tem para a sua vida é maior do que tudo, irmãos. Se você conseguisse entender, se você conseguisse ver quem é esse Deus, você não estaria preocupado com o que você vai ter que comer amanhã. Você não estaria preocupado com essa doença, com essa pandemia. Você não estaria preocupado com essa doença, com essa situação, com essa falta de emprego, com essa falta disso, com essa falta daquilo. Porque você tem um Deus. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Você é um Deus, você tem um Deus que Ele sabe de todas as coisas. E Ele fala para ti nessa noite: guarde no seu coração essa palavra, porque vai passar. Se você não está passando ainda, vai ter momentos na sua vida que você vai ter que lembrar dessa palavra e colocar a sua confiança no Pai. Não desanime, não desista. Não desista por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, porque o que Deus tem para você é maior do que todas as coisas. E eu acho interessante que na Bíblia fala sempre, Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, com essa palavra, eu quero terminar essa pregação, essa mensagem. Todas as coisas cooperam para o seu bem, mas não no seu tempo. Não é no seu tempo, não é no meu tempo, não é no nosso tempo. Vai tudo dar certo, vai tudo ter um fim feliz, com Cristo, vida eterna, mas é no tempo do nosso Pai, é no tempo de Deus. Às vezes você está querendo apressar as coisas, mas Deus te fala: confia no Senhor, confia no Pai, porque o mais
Ele tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Gostaria de estar passando a palavra para o nosso pastor, está fazendo as considerações finais, e eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na nossa live, e creia e confie nesse Deus que é perfeito, é grandioso, é perfeito, Ele é bondoso, Ele é amor, Ele é misericordioso. Esse mesmo Deus, Ele está à sua porta, está batendo. Então entregue a sua vida para Ele, amém? Amém.